Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre digestão de proteínas, que é uma continuação do vídeo sobre as proteínas, que se você não viu ainda, recomendo que você veja. A gente também, já falou de carboidratos, de digestão de carboidratos, então também tem vídeos aí no canal sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou a Nutri Mariane Rocha, sou mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, sou especialista em nutrição esportiva e sou nutricionista e docente do técnico até a pós-graduação em nutrição e gastronomia. E você pode me encontrar aqui também no Instagram, no nutri.marianerocha. Bom, antes da gente começar a nossa aulinha, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Então vamos lá, pessoal, vamos falar de digestão proteica, algo que muita gente se perde com tanto nome aí de enzima, enfim, tudo mais. Então, bora lá. Bom, pessoal, a gente sabe que a digestão sempre se inicia na boca. Mas no caso da proteína, a gente vai ter somente a digestão mecânica, né? Então, a gente só tem a digestão mecânica através do quê? Da mastigação e da saliva. Então, a boca lá vai auxiliar a quebrar o alimento, né, em partículas menores e lubrificar esse bolo alimentar. Tem alguma enzima envolvida aqui na boca? Não, quando a gente está falando de proteínas, diferentemente do carboidrato e diferentemente do lipídio, tá? Então, apenas digestão mecânica. Então, eu recomendo aí que você anote aí onde você está anotando, que é só digestão mecânica na boca. Esse bolo alimentar, ele vai fluir, né? Ele vai andar aí pelo nosso sistema digestório. Então, ele vem aqui para o nosso estômago. No estômago, sim, a gente inicia a digestão proteica através de uma protease, que é a enzima que quebra proteínas, chamada pepsina. Então, assim, a pepsina faz um grande trabalho quando a gente está falando de digestão de proteínas. Então, ela é responsável por 15% da digestão das proteínas. Só que um adendo, pessoal, sempre quando vocês verem aqui, ó, protease, lembra que eu comentei já? O ase, a gente está falando que é enzima, tá? Protease, enzima que quebra proteínas, que está no estômago, gástrica. Só que essa pepsina, ela é secretada em uma forma inativa, tá? Que a gente chama de pepsinogênio. Pepsinogênio, ele vai ser secretado, né, pelo nosso estômago, só que esse pepsinogênio, ele é inativo. Quem que vai ativar o pepsinogênio? O ácido clorídrico, que vai estar lá presente no seu estômago. Beleza? Então, assim, ela vai fazer essa digestão, a pepsina, mas antes dela ser pepsina, ela é pepsinogênio. Como que o pepsinogênio vira pepsina? Através do contato com o ácido clorídrico. Aí teve esse contato, eu converto ele na sua forma ativa chamada de pepsina, certo? Então eu dou a dica aí para vocês anotarem isso, que o pepsinogênio é a forma inativa da pepsina, que é secretado lá no estômago, e que ele vai ser, né, convertido em pepsina apenas pelo contato com o ácido clorídrico, tudo bem? Porque a pepsina só trabalha em meio ácido do nosso estômago, ok? Então, ó, a pepsina se torna ativa apenas somente no ambiente ácido do estômago. Por isso que ela precisa deste contato do ácido clorídrico com o pepsinogênio. Eu falei para vocês que a digestão, né, proteica vai acontecer através da pepsina praticamente 15% das proteínas ingeridas. Isso vai liberar, pessoal, peptídeos grandes, certo? Então, a nossa molécula de proteína ela é grandona, gigantona. Isso daí vai ter a digestão da pepsina e ela vai te liberar peptídeos menores, assim. Então, a gente tem a proteína grandona, a gente vai ter uns peptídeos e alguns aminoácidos já vão ficar livres, né? Vão lá para ser absorvidos. Então, vai ter peptídeos maiorzinhos, né, grandes, e alguns aminoácidos já ficam livres, né, e já vão ser absorvidos, beleza? Então, só lembrando, proteína é uma molécula enorme, pepsina vem, ó, como se fosse uma tesoura, e vai quebrando isso em porções menores. Essas porções menores vão agora fluir para onde? Para o nosso intestino delgado. Então, após o estômago, o bolo alimentar é conduzido para o duodeno, que é a porção inicial do nosso intestino delgado.
Lá, a pepsina, ela vai ser inibida, ou seja, ela vai parar de funcionar. Por que ela vai parar de funcionar? Porque no nosso duodeno, a gente tem a secreção alcalina, tá? Então, assim, eu não posso liberar ácido lá para o intestino, porque se eu libero esse ácido para o intestino, eu vou corroendo as paredes ali do intestino, né? Vou corroendo toda a mucosa intestinal. Nosso intestino, ele não é preparado para receber o ácido que o estômago é, tá? Então, o nosso estômago consegue, né, viver ali naquele meio ácido. O intestino não. Então, a partir do momento que esse bolo alimentar sai do nosso estômago e vai lá para o nosso intestino, para a porção inicial dele, que é o duodeno, a pepsina para de funcionar. Por que ela vai parar de funcionar? Como é que vai acontecer isso? A gente vai ter as células, né, que vão secretar o hormônio chamado colecistoquinina, ou também conhecido como CCK. Este hormônio, ele vai estimular lá no duodeno a liberação do suco pancreático. Então, quando a gente falou de carboidratos, a gente falou do suco pancreático. E agora, novamente, a gente está falando do suco pancreático. Então, o nosso pâncreas é quem produz esse suco pancreático, que ele vai ter as proteínas, as peptidases, né, as proteases, que são as enzimas que quebram as proteínas, só que nesse caso a gente vai chamar de peptidase, porque essa proteína vai estar menor, então a gente chama de peptídeo. E também, dentro desse suco pancreático, eu tenho uma solução alcalina, que vem aí, por que ela é alcalina? Porque ela vai conter bicarbonato, e o bicarbonato tem um pH aí, né, mais para o lado alcalino, beleza? Então, a partir do momento que eu tenho esse bolo alimentar no duodeno, as células 1 secretam esse hormônio CCK, que é a colecistoquinina, e é esse hormônio que vai lá e vai falar para o pâncreas, ó, vamos lá liberar esse suco para atuar lá no intestino. Então, sai o suco do pâncreas para atuação lá no nosso intestino delgado, que vai ter as peptidases, as enzimas e também essa solução alcalina. Para que vai ter essa solução alcalina? Para inibir a atuação da pepsina e deixar esse meio mais alcalino. Por que o meio precisa estar alcalino no duodeno? Porque as enzimas que estão ali no intestino, elas precisam do meio alcalino. Vejam, no estômago eu preciso do meio ácido para a pepsina agir. Já no nosso intestino, a gente precisa do meio alcalino para as enzimas do intestino agirem, beleza? Então, o que acontece também? Essa solução alcalina, pessoal, ela vai proteger a mucosa intestinal. Por que está acontecendo? Está vindo do estômago um bolo alimentar que já veio meio digerido, certo? E também o que acontece? Ele já vem ácido, então no intestino, como eu falei para vocês, nosso intestino, a mucosa lá não é preparada para receber esse ácido. Então eu preciso de um líquido alcalino para deixar nesse bolo alimentar alcalino e aí eu conseguir fazer a digestão também, beleza? Então essa solução alcalina vai proteger a mucosa intestinal e também vai favorecer a ação, né, das enzimas que vêm lá do pâncreas, que elas precisam de um pH neutro para elas conseguirem agir, tá? Essas peptidases, pessoal, as enzimas que vêm do pâncreas, elas também vêm inativas, elas vêm, né, na forma de precursores inativos. Então, novamente, ó, a gente está chamando elas do quê? De tripsinogênio, ó, gênio, lembra lá, pepsinogênio, tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase e carboxipeptidases. Esses aqui estão na forma inativa, tá? Então, quando o pâncreas produz o seu suco pancreático, as enzimas proteicas, ele vem na forma inativa, tá? E elas vão ficar ativas quando? Quando eu tenho lá o pH alcalino, né? Quem que vai deixar, né, isso acontecer? A enzima enteroquinase, tá? Então, a enteroquinase que tá lá já na porção, né, mais posterior do intestino, ela vai atuar sobre o tripsinogênio, vai converter ele em tripsina e aí vai vir um efeito em cadeia,
tá? Então, o tripsinogênio vai ativando outras enzimas, tudo bem? Então, o tripsinogênio, ele se converte e aí em tripsina, e aí a tripsina vai ativando o quimotripsinogênio em quimotripsina e tudo mais, tá? Mas o que é importante aqui, nesse caso, no intestino delgado? Peptidases pancreáticas estão vindo, como já está no nome, está vindo do pâncreas, secretadas inativas, tá? Quais são os nomes das enzimas inativas? Tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, carboxipeptidase, que vão se tornar ativas quando elas estão no pH alcalino, tá? Por ação dessa enzima que a gente chama de enteroquinase, que como a gente já está falando aqui, ó, entero, ela tá lá no intestino. E ela tá lá onde no intestino? Na borda em escova, que está na porção posterior lá do nosso intestino. Essa enteroquinase vai atuar sobre o nosso tripsinogênio, vai transformar o tripsinogênio em tripsina, a forma ativa da enzima, e a tripsina vai fazer o efeito em cadeia, vai avisando as outras para ficarem também na sua forma ativa, tudo bem? Então, ela converte as demais nas suas formas ativas. E aí, vai continuando essa digestão, pessoal, para deixar as proteínas cada vez moléculas menores, para a gente conseguir fazer a absorção. Então, lá na borda em escova, o restante, né, que vai ser digerido, vão ser digeridos por enzimas que a gente chama de peptidases, que vão deixar essas moléculas na forma do aminoácido livre. Aminoácido livre, lembra que é o que eu absorvo da proteína, né? Ela é uma molécula só. E também em dipeptídeos, 2 moléculas de aminoácidos ali juntas, e tripeptídeos, 3 moléculas de aminoácidos juntas. Esses di e tripeptídeos, o que vai acontecer? A gente vai conseguir absorver isso de cara? Não, tá? Eles ainda vão passar por uma outra etapa dentro das próprias células intestinais para eles se tornarem um aminoácido livre, tá? Para eles se tornarem um aminoácido livre ou 3 aminoácidos livres no caso de tripeptídeos, certo? Então a gente começou com digestão na boca ali só mecânica, foi para o estômago com a ação da nossa pepsina, para deixar essa molécula de proteína menor, né, em peptídeos grandes, e alguns aminoácidos já vão saindo para serem absorvidos. Logo depois vem para o intestino, eu tenho suco pancreático jogando, né, sendo jogado lá no intestino. Lá, né, dentro desse suco pancreático, a gente vai ter o bicarbonato, que vai ser super importante para tornar as enzimas ativas. Além do bicarbonato, a gente vai ter lá as enzimas que vão estar na sua forma inativa, né? O tripsinogênio, quimotripsinogênio, as carboxipeptidases, a proelastase e tudo mais. A partir do momento que eu tenho essas enzimas no meio alcalino lá no nosso intestino, pela ação também da enteroquinase, que vai converter o tripsinogênio em tripsina, essa tripsina converte as demais nas formas ativas, continua a digestão da proteína, ela vai ficando cada vez menor, né, em moléculas menores. O restante, né, se ainda tiver um pouco aí sendo, né, moléculas grandinhas, mas não tão grandinhas, vão ser digeridos pelas enzimas que ficam lá na nossa borda em escova, que vão deixar elas ainda menores, já, né, facilitando a absorção, porque já vai deixar em aminoácido livre, vai deixar na forma de dipeptídeo e tripeptídeo, que são 2 moléculas ou 3 moléculas juntas de aminoácidos. Se ficar nesses 2, a gente ainda tem uma outra etapa, né, de digestão dentro mesmo das células intestinais, para ficar apenas o aminoácido livre, que aí sim, o aminoácido livre eu consigo fazer a absorção. Resumindo, gente, só para a gente falar da digestão enzimática ou da digestão química, o que eu encontro no nosso estômago? Pepsina, tá? Então, pepsina é a enzima que está no estômago para a digestão de proteínas, mas ela não é né, ela não é secretada na forma de pepsina, ela é secretada na forma de pepsinogênio, que se ativa quando ele entra em contato com ácido clorídrico.
tá? Então, ácido clorídrico entrou em contato com o pepsinogênio e eu tenho pepsina. No pâncreas, né? O que o pâncreas produz? Né, ele vai produzir tripsinogênio, quimiotripsinogênio, elastase, proelastase, na verdade, carboxipeptidase. Só que o que acontece? Essas enzimas estão inativas, vão vir aqui para a porção inicial do meu intestino delgado e vão se tornar tripsina, quimiotripsina, elastase, carboxipeptidase. E no intestino, né, na porção ali no jejum, na borda em escova, eu vou ter as enteropeptidases, aminopeptidases, dipeptidases e tripeptidases. Então, aqui eu tenho dipeptidases para quebra de 2 aminoácidos juntos, tripeptidases para quebra de 3 aminoácidos juntos. Tudo bem? Tá? Então, tripsinogênio, quimiotripsinogênio é o jeito que vai estar produzido aqui no pâncreas para ser levado para cá, para o nosso intestino e ser aí, né, transformado em tripsina, quimiotripsina, porque vai estar no contato do meio alcalino. E por fim, né, como que absorvemos essas proteínas? Sempre na forma de aminoácido. Então, nosso intestino absorve proteínas na forma de aminoácidos. Isso ocorre por um meio de transportadores. E lembrando que alguns aminoácidos eles vão permanecer ali nas nossas células do intestino, porque nossas células ali do intestino, elas, né, se renovam muito rapidamente, precisam ali e desse aminoácido, porque lembrando, a proteína, né, os aminoácidos têm essa função de construção, de renovação, enfim, das nossas células, eles vão continuar lá para formar enzimas, porque enzima é produzida por proteínas e também por novas células. Então, assim, a gente absorve sempre na forma de aminoácido. Aminoácido é a minha molécula inicial da proteína. É como se a gente falasse do carboidrato, a porção seria um monossacarídeo, seria a glicose. Então, aminoácido é a porção inicial da nossa proteína, que é o jeito que o nosso intestino faz a absorção. Essa absorção, novamente, ela ocorre por meio de transportadores e alguns aminoácidos eles vão continuar lá no intestino mesmo, porque eles vão ajudar a produzir as enzimas, né, as enteropeptidases e também fazer novas células intestinais, porque as células do nosso intestino são uma das células, né, que se renova mais rapidamente pensando do nosso organismo. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue fechar a parte de digestão e absorção de proteínas sempre. E agora a gente consegue finalizar a nossa aula de digestão de proteínas, na verdade, né, todo o conteúdo de proteínas. Se ficou alguma dúvida, comenta aí em relação aos nomes de enzimas, todo esse processo. E se você tem alguma sugestão de algum tema que você queira que eu aborde, também deixa seu comentário. Agradeço vocês que estão assistindo, compartilhando, curtindo o conteúdo, isso super me motiva. E lembrando, né, se você não está inscrito ainda no canal, inscreve. E se você tiver alguma dúvida, você pode também me achar lá no Instagram, no nutri.mariane Rocha. Grande beijo, gente!